A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento trazer para você a palavra de Deus, uma palavra que traz esperança, que mesmo em meio ao caos, quando ela é emitida, quando ela é ouvida, o cenário muda. Nós vemos na história de Samaria esse caos estabelecido, mas também essa mudança acontecendo pela palavra do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 6, nós vemos a história do rei da Síria cercando Samaria. E esse cenário de dor, de lamento causado pelo inimigo foi transformado também pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, que foi emitida através do profeta Eliseu. No verso 24 de 2 Reis, capítulo 6, diz o seguinte: algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Assíria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Com resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 900 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. O cenário era de fome, de lamento, de dor, de angústia, e foi nesse cenário tão doloroso que veio a palavra do Senhor e transformou aquele cenário. Para você ter uma ideia do caos estabelecido nesse ambiente, nessa cidade chamada Samaria, onde duas mães combinam entre si para alimentar-se dos seus próprios filhos, o caos estava tão intenso que isso é repugnante, né? Então, mas nesse cenário duro de lamento, de angústia, de desesperança, veio a palavra do Senhor ao profeta Eliseu no capítulo 7 de 2 Reis, no verso 1, que diz: Eliseu respondeu: ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Então veja que o cenário era complicado, o cenário era difícil, mas quando a palavra do Senhor veio através do profeta Eliseu, aquele cenário que era de fome, de lamento, de angústia, de dor, de desilusão, de tudo que mais drástico que podemos imaginar, foi transformado pela palavra do Senhor. Sabemos que vivemos em dias muito difíceis, dias em que a situação é dura, o caos parece estar estabelecido em todas as áreas, mas é nesse cenário tão duro e tão complicado que estamos vivendo que a palavra do Senhor ainda é a luz para o nosso caminho, que a palavra ainda é a solução para as nossas vidas. Assim como a palavra veio através do profeta Eliseu e transformou aquele cenário de fome e de lamento, a palavra do Senhor também é poderosa para transformar esse cenário em que nós estamos vivendo. Por isso devemos confiar na palavra de Deus, a palavra do Senhor que tem poder. E é segundo a palavra de Deus que podemos confiar e ver o cenário de dor, de lamento sendo transformado. Talvez hoje você chora, talvez hoje você não tenha expectativa no futuro, mas eu quero dizer, confie na palavra do Senhor. Confia na palavra de Deus, porque ela é poderosa para mudar toda e qualquer situação. A palavra de Deus é esta palavra que devemos nos apegar. É essa palavra que devemos nos agarrar, porque ela é sim poderosa. Foi através da palavra do Senhor, na boca de Eliseu, que o cenário de fome, de lamento, de angústia foi transformado em abundância. Assim, eu e você precisamos confiar no nosso Deus, porque Jesus nos diz em Marcos capítulo 13, verso 31, que diz: passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. É nesse Deus que você deve confiar. A palavra do Senhor, ela não cai por terra. A palavra do homem, ela falha. A palavra do homem não prospera, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, diz o seguinte: fiel é o que vos chama. Então, fiel é o Deus a quem nós servimos, e Ele nos chamou. E por isso devemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Em 2 Timóteo também, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: que somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus é fiel, Ele é poderoso, e nós devemos confiar nesse Deus que é fiel e poderoso, que a sua palavra
não tarda nem falha. Por isso, confie no Senhor, confie nesse Deus Todo-Poderoso e veja o milagre acontecer. Creia no poder de Deus e veja o cenário que hoje é de lamento, de dor, sendo transformado pelo poder da palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3 diz: todavia, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor é fiel. Confia na palavra de Deus. Confia no Senhor e veja a glória de Deus acontecendo. O cenário é de dor, o cenário é de lamento, mas quando a palavra do Senhor vem, ela traz transformação para toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.